Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Edson Almeida, sou historiador, mestrando em História Antiga, especialista nas culturas mesopotâmicas. Pois é, gente, finalmente eu tive que me render ao YouTube. Eu vim do Instagram, tá, gente? Eu tenho uma página lá chamada Contextologia, o mesmo nome aqui do canal. E há um bom tempo eu venho publicando ali minhas pesquisas sobre Suméria, Acádia, Assíria, Babilônia e Mesopotâmia em geral, né? Falo muito também lá sobre o cuneiforme sumério e o acadiano, os quais eu domino um pouco melhor. Outra coisa que vocês vão encontrar muito lá na página também, gente, é desmistificação, tá? Já tem um bom tempo que eu venho batendo na tecla da pseudagem histórica e arqueológica. Inclusive, antes eu fazia isso só pelo Instagram, como eu já disse, né? Sigam lá a página Contextologia, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Garanto que tem muito conteúdo legal, muita gente gosta. Inclusive, por lá começaram a me pedir para criar o canal no YouTube. O tempo foi passando, muita gente foi pedindo e finalmente chegou a hora. Então, sem mais delongas, bem-vindos ao primeiro vídeo no canal Contextologia. Então, galera, e para a gente iniciar um canal no YouTube que fala sobre história antiga, principalmente sobre a antiga Mesopotâmia, nada melhor do que falarmos sobre a famosa Bolsa Anunnaki, né, gente? Aquele item que parece uma bolsinha encontrada nos relevos de palácios assírios, tido por muitos como uma máquina do tempo, um dispositivo tecnológico, tecnologia perdida, enfim, todo tipo de hipótese sem qualquer tipo de embasamento. Mas e se eu falar para vocês que a tal bolsinha não tem nada a ver com os Anunnaki, muito menos com a mitologia suméria? Edson, mas como assim? Eu ouvi falar a minha vida toda que a bolsinha era Anunnaki, que os Anunnaki eram sumérios. Sim, gente, eu também ouvi várias coisas na minha vida que não eram verdade. Galera, mas para a gente aprender da maneira correta o que realmente era esse artefato, primeiro eu preciso contextualizar vocês sobre o artefato em si. O artefato não, porque não era um artefato, né? Primeiro foram encontradas representações desses artefatos e depois, ao longo do tempo, sim, nós encontramos a cultura material, ou seja, os próprios artefatos em si. Mas em resumo, as primeiras dessas representações foram encontradas em 1901 no Palácio de Kalho, atual Nimrud, Irã. E como eu disse para vocês, ao contrário do que muitos pensam, a siriologia já sabe muito bem do que se trata desses artefatos. Agora, um ponto bem importante que a gente precisa falar aqui no início, galera, é que a cultura que representava essa tal bolsinha não eram os sumérios, eram os assírios. A cultura assíria veio a existir pelo menos 1100 anos após a cultura suméria, ou seja, era uma outra cultura em um outro período de tempo, certo? Aquelas criaturas que são chamadas de Apicalo ou Apicalu. E a mitologia assíria descreve eles como seres semidivinos, abaixo dos seres principais, ou seja, dos deuses assírios. Um pouco mais para frente aqui nesse vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre os apicalos e o que eles realmente representavam na mitologia assíria. Mas por enquanto a gente vai puxar um outro ponto muito importante, o termo Anunnaki. Galera, eu falo isso já há um bom tempo lá na minha página no Instagram, já falei em algumas lives aqui no YouTube, em canais de alguns amigos pesquisadores. Tá? O termo Anunnaki é um termo totalmente acadiano, tá, gente? Os acadianos referiam-se aos seus deuses como Anunnaki, isso sim, é fato. Mas o ponto é que os sumérios, cultura que precedeu os acadianos ali naquela região, se referia aos seus deuses como Anuna. O logograma aqui ao final, que como muitos sabem representa a Terra, é na verdade uma adição acadiana, como eu acabei de falar. Quando os sumérios utilizavam o termo Anuna, eles se referiam literalmente, gente, ao termo prole de Anu, ou prole divina. Teoricamente, por quê? Porque Anu era considerado o maior dos deuses sumérios, o grande deus do céu. Então, muitas vezes, o termo Anu realmente foi utilizado para representar o céu. Uma coisa que muita gente não sabe, inclusive é encontrado errado a rodo aí pela internet, é que o termo An, aquele asterísticozinho cuneiforme que a gente conhece, representa somente Anu ou céu. A primeira fonetização daquele termo se chamava Dingir. Na nossa transliteração, a gente escreve Digir, só que aquele G tem um caron em cima, ou seja, o circunflexo ao contrário. Esse circunflexo, na transliteração do sumério para a nossa língua, vem com o som de Eng, ou seja, é como se aquele G com caron simbolizasse duas letras, o N e o G junto. Então, se eu escrevo Digir com aquele G com caron, a pronúncia certa seria Dingir, tá, gente? Só a título de curiosidade, mas voltando para os Anuna. Para os sumérios, Anuna significava literalmente prole de Anu ou prole divina, certo? Já para os acadianos, que adicionaram o logograma aqui ao final, a pronúncia é um pouco diferente. Muita gente fala que os sumérios chamavam seus deuses, na nossa transliteração, como aqueles que do céu vieram à terra, mas na verdade, gente, esse é o termo acadiano, como eu acabei de falar. E na grafia acadiana, aí sim, você pode fazer algumas interpretações, embora a mais aceita não seja aqueles que do céu vieram à terra. Inclusive, a gente pode conferir isso pelo CAD, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Esse é um ponto bem importante, gente. Isso que eu tô falando para vocês aqui não tá saindo das vozes da minha cabeça, tá? Todas as minhas afirmações aqui nesse vídeo são embasadas pelos mais diversos léxicos e dicionários em cuneiforme. Não só por isso, quanto por diversos livros que eu vou deixar aí na descrição também, explicando sobre a mitologia assíria, suméria, acadiana, enfim, mesopotâmica em geral.
Em resumo, o que eu estou falando aqui com certeza é crível e é o que se tem como oficial na assiriologia hoje em dia. A mais antiga representação desse artefato data de mais ou menos 900 antes da Era Comum. E como eu disse para vocês, quem é representado segurando esse item são os Apicalo assírios. E o termo Apikalu, o que significa para os assírios? Gente, Apikalu na língua assíria significa literalmente o que nós entendemos como sábio. Agora, tem alguns filólogos que defendem que o termo Apikalu vem do termo acadiano Abigal. Isso é comprovado filologicamente? Não. Mas como nós sabemos que os hititas, assírios, babilônicos e todos esses decorrem dos povos acadianos, então é provável que possa ter essa correlação sim. E os Apicalo, como eu falei no início do vídeo, gente, não eram considerados deuses na cultura assíria. Eles eram considerados criaturas semidivinas que protegiam os doentes e os nobres, ou seja, era por isso que na entrada do Palácio de Carro nós tínhamos murais com desenhos de Apicalo segurando a tal bolsinha, segurando a tal pinha na frente da representação que muitos acreditam ser a tal árvore da vida, que na verdade a gente vai ver também em outro vídeo, não nesse, que não era bem assim para a mitologia assíria. Bom, e como a gente sabe que o nome deles era Apikalu? Simples, gente. Em todos esses relevos que eu falei para vocês, existem escrituras também, e essas escrituras contam exatamente quem está ali, o que eles estão fazendo, o que estão representando, na verdade. Agora, o primeiro texto que cita o termo Apikalu em assírio decorre de um texto chamado Bit Meseri, ou Bit Messiri, como alguns chamam. Esse texto foi encontrado em 1882 na famosa biblioteca de Assurbanipal. Esse texto é o mais antigo texto que cita a tal bolsinha com seu verdadeiro nome na língua assíria, inclusive indicando seu objetivo. Porém, como já existia historiografia desde a antiguidade, os historiadores da antiguidade trataram de fazer suas cópias dos textos mais antigos ainda. Então nós temos uma versão mais moderna do Bit Meseri, datando mais ou menos entre o século 4 e 5 antes da Era Comum. O texto se chama Nuikshur Asipu Shamashidin, obviamente escrito na linguagem assíria. Um Asipu ou Asipu era na verdade um sacerdote versado nas técnicas de exorcismo. Obviamente não era exorcismo como os filmes de Hollywood que a gente conhece hoje em dia, mas o Asipu, em resumo, era um tipo de sacerdote versado em expulsar o mal. A primeira tabuleta desse texto tá ilegível, tá, gente? Mas pro que a gente quer aqui, nem precisamos dela. Já a segunda tabuinha consiste em uma introdução para o Asipu, ou no caso o exorcista, conduzir um ritual que vai expulsar o mal ou um tipo de enfermidade ou doença de alguma pessoa, geralmente de um nobre, provavelmente o rei. Eles descrevem inclusive algumas orações que na língua síria seria algo como Shiptu Shipat Marduk Asipu Shalom Marduk, que significa este encantamento é o encantamento de Marduk. O exorcista é a própria imagem de Marduk. Então, gente, na tabuleta 2, entre as linhas 3 e 19, nós encontramos o seguinte texto. Para as 7 figuras de Purado Apikalo, sábios híbridos, pintadas com gesso e pasta preta, que são desenhados ao lado do quarto na parede do doente. Para as 7 figuras consagradas, eles estão na porta do quarto mais próximo do doente e na cabeceira da cama. Para as 7 figuras de Apikalo, que ficam eretas ao pé da cama, mantendo em suas mãos o bandudo fértil. O resto da segunda tableta, gente, consiste em uma longa oração para o deus Nusco, que é instado a expulsar um demônio chamado Shulak, um tipo de demônio da noite. Mas como eu falei, o que nos interessa aqui já consta na segunda parte, que é o quê? Entender que os Apikalu eram figuras semidivinas e mitológicas que protegiam os doentes. Ponto. Já a terceira tabuinha, gente, é a mais importante em relação ao que a gente quer comprovar nesse estudo aqui. Na tabuleta 3 do Bit Meseri, entre as linhas 1 e 15, nós encontramos o seguinte texto. O Ana, que realiza os planos da terra e os do céu. O Anenduga, a que é dada a ampla sabedoria. Emenduga, a quem um bom destino é decretado. Emengalana, que nasceu em uma casa. Emenbuluga, que cresceu em uma pastagem. Anenida, a conjuradora de Eridu. Otuabzu, o que ascende aos céus. Estes são os purados primordiais. Os peixes purados do mar, os 7 deles, os 7 Apikalu, nascidos nos rios, os 7 bandudos da abundância. É claro que o texto continua, mas é muito grande, não tem por que eu ler tudo para você. Até porque as informações que a gente precisa já foram nos dadas nesse último parágrafo. Mas para quem quiser conferir o texto inteiro, eu vou deixar o link aí na descrição, na bibliografia da pesquisa, e vocês podem conferir, tá? Mas então, até aqui eu já mostrei para vocês que os Apikalu não tem nada a ver com os Anunnaki, nem deuses são, e que também não são sumérios. Mas é a tal bolsinha? Sim, eu falei da bolsinha nesse último parágrafo que eu li para vocês, mas eu chamei pelo seu verdadeiro nome na língua síria. Vocês lembram quando eu li os 7 bandudo? Então, essa palavra bandudo, do assírio ba-andudu, significa literalmente um balde. A tal famosa bolsinha Anunnaki super tecnológica, máquina do tempo, era na verdade um balde d'água. Mas como aqui nós fazemos um trabalho sério e evidenciado, não basta só eu dizer para vocês o que era, então vamos lá que eu vou demonstrar também. Agora a gente vai olhar em uma outra inscrição, essa daqui já é neobabilônica, tá, gente? Foi escrita por Berossos o Caldeu em mais ou menos 290 antes da Era Comum. E a Babiloniaca de Berossos conta pelo menos com 3 ou 4 livros, se eu não me engano, mas o que nos interessa aqui está logo no primeiro, então vamos lá.
No primeiro ano, Ea fez surgir naquela parte do mar Eriteu, que faz fronteira com a Babilônia, um animal desprovido de razão, chamado Ônus. Seu corpo inteiro era o de um peixe, mas que embaixo da cabeça do peixe ele tinha outra cabeça, com pés também embaixo, semelhante aos de um homem, subordinados à cauda do peixe. Sua voz e linguagem também eram articuladas e humanas, e uma representação dele é preservada até hoje. Este ser estava acostumado a passar o dia entre os homens, mas não consumia a comida deles. Eles o intitulavam Apkallu, algo que para nós soa como o sábio, pois ele lhes ensinou sobre as letras, ciências e artes de todo tipo. Ele os ensinou a construir cidades, fundar templos, compilar leis e explicou-lhes os princípios do conhecimento geométrico. Ele os fez distinguir as sementes da terra, enterrar, derramar o bandudo e mais tarde colher os frutos. Ele os instruiu em tudo o que poderia suavizar as maneiras e humanizar suas vidas. Desde então, nada foi acrescentado como forma de aprimoramento às suas instruções. E quando o sol se punha, este ser, Oanes, se retira novamente para o mar e passa a noite no fundo, pois ele era um peixe. Então, galera, como a gente pôde ver nesse último texto, mais uma comprovação de que os tais seres que seguram a bolsinha não são Anunnakis e sim Apkalus, ou seja, semideuses. Conforme o contexto da frase, ele os fez distinguir as sementes da terra, enterrar, derramar o bandudo e mais tarde colher os frutos, podemos obviamente elucidar que o bandudo era algum tipo de recipiente que armazenava água, né? Como a gente já falou anteriormente. Mais pra frente a gente vai conversar sobre outra inscrição que fala sobre o bandudo, tá, galera? De fato, muita gente não deve ter nem ideia de que o bandudo é na verdade um simples balde d'água. Mas a culpa não é da Siriologia. Como eu disse desde o início do vídeo, a Siriologia já sabe há muito tempo o que aquele item era, o que ele significava e o nome, como eu já passei para vocês aqui. E, gente, não é difícil chegar nessas informações, basta a gente pesquisar nos locais certos. Mas como a maioria do público tem acesso exatamente a esses canais sensacionalistas, eles acabam se tornando refém do próprio conteúdo desses canais. Quantos canais eu já vi falando sobre o bandudo na internet, chamando de bolsinha, dizendo que era uma máquina do tempo, ficam ali criando várias e várias hipóteses mirabolantes e se esquecem do mais simples, gente, procurar as traduções dos textos. Quase todas as representações que contêm a tal bolsinha, no caso o balde bandudo, contém inscrições em alguma parte da arte. Cara, é tão simples, velho. É só ler. Ah, mas eu não sei ler cuneiforme, eu não sei ler acadiano, eu não sei ler assírio. Não precisa, gente. Esses itens, inclusive, estão em exposição em museus, com uma plaquinha embaixo indicando a data e o texto contido na imagem. Ah, mas eu não consigo viajar para um museu desse. É só digitar Bandudo, Museu Britânico de Londres. Façam isso aí que vocês vão encontrar no Google agora mesmo. Como eu sempre falo, galera, quando a gente está tratando de história antiga, de inscrições, de relevos e arte, nós temos que olhar essas inscrições, relevos e artes como um todo e não olhar para partes individualizadas de cada uma dessas. Se nós queremos entender o significado de uma arte assíria, não adianta a gente olhar só porque está no rodapé e esquecer de todo o contexto. Não faz sentido algum. É a mesma coisa que olhar para uma frase e ler só uma palavra. A frase fica sem sentido. A mesma coisa acontece com as imagens e relevos históricos. É bem óbvio, né, gente? Ou pelo menos deveria ser. Mas então, chega de enrolação e vamos voltar para o bandudo e para o cuneiforme em si. Como eu disse para vocês, o termo Ba-Andudu significa literalmente balde na língua assíria. Atualmente, com o avanço das traduções assírias, a gente sabe que o bandudo era um balde feito de metal, sendo que os feitos de madeira eram chamados de dalu, ou dalum, que era o plural de dalu. Também havia uma outra forma de identificar que os bandudos eram de madeira, que seria o indicador Nyesh. Eu estou colocando aí na tela para vocês verem a transliteração dos termos para a nossa língua. Agora eu vou mostrar para vocês no CAD, tá, gente? Para quem não sabe, o CAD é o maior e mais completo dicionário assírio que existe hoje em dia. Então, como vocês podem ver, o termo bandudo, embaixo, Gish bandudo. Mais abaixo nós temos alguns significados já atribuídos ao bandudo, como eu expliquei. Primeiro, metal bucket, como a gente sabe, um balde de metal. A próxima, vessel with handles for cooking meals, ou seja, também poderia ser considerado algum tipo de panela, né? Esses são todos os termos que ao longo do tempo foram utilizados para se referir ao bandudo na linguagem assíria. Da mesma maneira, a gente tem o termo dalum, que pode ser encontrado no mesmo léxico. Dalu, wooden bucket used in irrigation, ou seja, um balde para irrigar, certo? O território aquático ou uma área irrigada. Mais uma vez ligando o termo à água, como a gente pôde ver. Vocês lembram que eu falei que a gente ia falar sobre mais uma inscrição que falava sobre o bandudo? Na verdade, essa inscrição é um próprio léxico, tá, gente? É um léxico assírio. Para quem não sabe, era comum na antiga Mesopotâmia, não só na antiga Mesopotâmia, como em toda a cultura antiga, que os povos registrassem línguas e hábitos das culturas mais antigas em relação a eles, a fim de tentar preservar um pouco desse conhecimento antigo. Isso já aconteceu há muito tempo, aconteceu antes dos assírios, pelos próprios acadianos, inclusive grande parte do cuneiforme sumério nós entendemos hoje exatamente por causa dos léxicos deixados pelos acadianos. Mas voltando ao cerne do nosso vídeo, se trata do léxico de Nabucodonosor II.
que é um grupo de tabuletas léxicas datada de aproximadamente 605 a 562 a.Era Comum, e foi encontrado em 1898 nas ruínas do Palácio do Rei Nabucodonosor, no Irã. E como a gente pode ver no léxico, Regalo Murajin, Dalu Ismurajin, Kalagmu, Murbaandudu. Essa era a língua assíria, traduzindo para o nosso bom e velho português, recipiente para água, chamado de dalum, também conhecido como bandudo. Gente, isso daqui é o léxico de um rei, tá? Isso aqui era feito para o rei e os seus descendentes saberem o que as culturas antigas falavam, como elas chamavam seus itens, enfim, esses léxicos eram muito importantes e muito bem pesquisados. Então podem ter certeza que se no léxico do rei Nabucodonosor está escrito que o dalum ou bandudo era um balde, com certeza o dalo e o bandudo eram um balde. Mas tu ainda não está convencido? Calma, que a gente vai chegar lá. Então vamos para uma outra inscrição. Esse aqui, gente, é chamado de Kabiritum Shumus. É outro texto assírio presente nessa tabuinha que eu estou indicando aí na tela, traduzido pelo meu amigo e grande professor Irving Finkel, e atualmente está em exposição no Museu Britânico de Londres. Gibandu Dugela, Gishgami Ashuntin, Idka Kabiritum, Shumus Luluena, Anian. Mais uma vez essa era a língua síria e agora, nosso bom e velho português. Pegue o balde pela alça, enche a água da boca dos rios gêmeos. Sobre a água lance seu feitiço sagrado. Espalhe essa água sobre o homem, o filho de seu Deus. Para quem não sabe, na antiga Mesopotâmia, os rios Tigres e Eufrates eram chamados de os rios gêmeos. Seria no rio que estivesse mais próximo da cidade que estaria sendo realizado esse ritual. Mais uma vez, nós temos a indicação pelos textos dos próprios assírios que aquilo era um balde e que era para carregar água. Agora, esse era um intuito ritualístico, certo? Mitológico do balde. Será que ele era utilizado só para isso? Claro que não, né, gente? O bandudo não era somente um balde utilizado em rituais, mas, na verdade, utilizado comumente no dia a dia assírio, assim como nós utilizamos os baldes até hoje comumente no nosso dia a dia. E nós podemos comprovar isso por diversas artes assírias. No caso daqui, a gente vai usar o obelisco negro, feito para o rei Salmaneser III. Como nós podemos ver pela própria imagem e pela legenda que o Eduard Frank deixou, são vários e vários trabalhadores e fazendeiros assírios carregando os bandudos cheios de água. O seu reinado é conhecido por ter sido um dos mais ricos do antigo Império Assírio. Tanto a agricultura quanto a pecuária estavam produzindo mais do que nunca. E o nosso amigo Salmaneser III, orgulhoso de todo esse governo de abundância, nos fez o favor de registrar não só no obelisco negro, quanto em diversos outros obeliscos, relevos e esculturas, a rotina de trabalho dos trabalhadores, fazendeiros e pecuaristas assírios. E na maioria deles nós encontramos o tal bandudo. Galera, eu tenho certeza que para quem tem pelo menos o mínimo de bom senso e senso crítico, foi comprovado que o bandudo era um balde d'água. Mas eu tenho certeza também que vai ter muita gente aí, inclusive nos comentários, hateando, dizendo que eu não entendo, que eu tô mentindo, que não era assim, que o Zé Caraecite era um deus. Enfim, podem falar, vai ajudar no algoritmo, vai levar meu vídeo para mais pessoas, então não tem problema. Mas mesmo assim eu faço questão de demonstrar com imagens dos próprios artefatos. Sim, a gente tem vários bandudos, partes de bandudo, alças de bandudo, diversos bandudos encontrados na assiriologia, estão inclusive em exposição em diversos museus ao longo do mundo e nós podemos ver tanto no museu quanto na internet. Esse primeiro bandudo foi encontrado nas ruínas do castelo de Nimrud. É o mesmo castelo de carro que eu falei para vocês no início. Data de aproximadamente 800 a.Era Comum. Bom, vocês podem ver que toda a arquitetura desse item é exatamente como a que consta nos relevos assírios, né? É o formato do balde, o formato da alça, inclusive as arruelinhas que seguram as alças são encontradas nesse item e nós não podemos deixar de notar as imagens do item. Encontramos inclusive o brasão assírio, esse item que parece uma florzinha desenhada aí no balde. Esse é outro bandudo encontrado na cidade assíria de Assur. Ele data, gente, de mais ou menos 800 a.Era Comum. Podem observar que a criatura representada no balde é também uma criatura da mitologia assíria. Ou seja, mais uma comprovação de que os bandudos vieram a ser utilizados pela mitologia assíria, ou pelo menos representados, tá? Não estou dizendo que os acadianos, babilônicos e sumérios não utilizavam o balde, mas a representação de maneira mitológica e artística realmente não é encontrada até hoje em relação a Suméria e Acádia, sim a Síria. Esse bandudo aqui é um pouco mais ornamentado, um pouco mais colorido, porque ele data de um pouco depois, data de aproximadamente 600 a.Era Comum, por isso ele é mais ornamentado e colorido. Era assim que a arte assíria era representada na época. Próximo, esse bandudo aqui está um pouco destruído, mas a gente pode ver que é um bandudo, ele também tem ali o símbolozinho assírio, também tem todas as alças, só que esse daqui no caso ele não estava enterrado, então ele não ficou tão bem preservado assim, mas a gente pode ver que é sim um bandudo. Uma das partes dos bandudos que mais são encontradas, gente, é a alça. Por quê? Porque a alça era feita com uma têmpera diferente. Os assírios sabiam que a água pesa, então eles precisavam de uma alça bem resistente, por isso eles faziam uma têmpera que fortificava mais a alça. Como a gente pode ver, essa alça com certeza era de um bandudo, tem todas as características das alças que eu mostrei para vocês nas fotos anteriormente, então provavelmente era uma alça de bandudo também.
Calma aí que eu já vou parar de mostrar foto de balde velho para vocês, tá, gente? Acho que tem só mais um ou dois. Esse bandudo aqui provavelmente é o mais importante que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele foi encontrado nas ruínas do Palácio de Nimrud e a representação artística da direita também foi encontrada nas mesmas ruínas. Ou seja, provavelmente esse balde era de uma linha de baldes, de bandudos no caso, feitos exatamente para o Palácio de Nimrud. A gente pode ver que a própria imagem representada no meio do bandudo é a mesma representada na imagem ali da direita, que é um dos murais do Palácio de Nimrud também. São dois apicalos segurando a pinha no meio da famosa árvore da vida, né? Que na verdade eu vou fazer outro vídeo para vocês explicando sobre a pinha, explicando sobre essa tal árvore da vida e explicando qual o motivo dos bandudos estarem sendo representados nas paredes dos palácios como item mitológico. Se eu for explicar tudo isso nesse vídeo ia ficar muito grande, ia ter que dividir o vídeo em várias partes, então eu vou fazer assim, gente. O primeiro vai ser simplesmente comprovando para vocês que o bandudo era um balde d'água e nos próximos eu explico sobre o resto da mitologia. Como vocês viram na imagem, não tem nem o que questionar. É o mesmo balde que está sendo representado na parede. Obviamente, pode não ser o mesmo balde em si. Por exemplo, esse balde era o balde número 275 do Palácio de Nimrud. Não estou dizendo que era o balde número 275 que está descrito nessa imagem. O que eu estou dizendo é que a linha de baldes que tem a arquitetura e as imagens do balde da linha 275 é essa descrita nas imagens, como a gente pode comprovar e eu estou mostrando para vocês agora. Por último, mas não menos importante, o tão famoso Lion-Headed Bucket, né, gente? Para quem não conhece, é o balde com cabeça de leão. Foi encontrado também no Palácio de Carro, Assíria, e exatamente descrito nos relevos das paredes assírias, assim como esse último balde que eu demonstrei para vocês também. Vocês podem ver que a mesma arte, o balde, é exatamente a imagem que está nessa descrição. Sendo assim, gente, não restam dúvidas de que o bandudo não era nada tecnológico. Na verdade, tecnológico até era, porque tecnologia é o pé da letra. Não necessariamente é esse microfone aqui, esse celular, essa luz, não. Se antes o cara tinha que levar água em vários cestos de argila que podiam cair, quebrar ou vazavam, agora eles estavam levando em balde que não iam quebrar se caíssem, certo? Então, realmente é uma tecnologia. Só não é uma nave espacial, só não é um computador, só não é uma máquina do tempo, como a maioria dos entusiastas e pseudo-pesquisadores aqui do YouTube, da internet em geral, vivem falando. E não só da internet, né? O próprio Zecharia Sitchin também, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, galera, para quem ficou comigo até o final desse vídeo, eu agradeço muito, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido claro. Se não fui, com certeza vocês podem deixar as dúvidas de vocês no comentário, que assim que eu tiver um tempinho eu vou dar uma lida e vou fazer questão de responder todo mundo. Então eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado para quem assistiu e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e fazer um comentáriozinho legal. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.